Quem já não ouviu falar de Henrique VIII e suas 6 esposas? É quase que um daqueles ícones da história, né? Esse rei que mandou decapitar esposas, que teve muitas esposas. Você provavelmente já ouviu falar, talvez até conheça detalhes, mas muita gente ouviu falar e não sabe muito bem o que foi e por que esse rei ficou tão famoso. Além de ter sido 6 esposas, ele realmente teve uma importância fundamental na história da Inglaterra e da Europa. Vou falar dele para vocês, o famoso Henrique VIII. Para falar do Henrique VIII, eu tenho que voltar um pouquinho na história para localizar o que estava acontecendo. Pois bem, aconteceu na Inglaterra um evento que ficou muito famoso, a Guerra das Rosas, né? Tem até um filme americano com a Kathleen Turner e o Michael Douglas que tem esse nome, embora não tenha nada a ver com o fato histórico, mas no século XV houve essa disputa entre os Lancasters e os Yorks. Os Yorks usavam a rosa branca como símbolo e os Lancasters a rosa vermelha como símbolo. Por isso, Guerra das Rosas. Ambos diziam que os seus líderes tinham mais direito de ser rei da Inglaterra. Isso vem lá de Eduardo III, que teve muitos filhos, e aí os descendentes desses filhos ficavam discutindo. O fato foi que os Yorks venceram e Eduardo IV se tornou rei da Inglaterra. Depois da sua morte, seu irmão, Ricardo III, de quem tem um vídeo aqui no Cultura e Opinião, matou os 2 sobrinhos e virou rei da Inglaterra. Mas ele tinha muitos inimigos, inclusive alguns dos yorkistas não gostavam do Ricardo III. Em paralelo, Henry Pembroke, que era Tudor, dizia que tinha direito de ser rei da Inglaterra. E aproveitou que Ricardo III estava tendo esse reinado tão impopular e tentou articular o apoio dos Lancasters, ele era da família Lancaster, e esse apoio dos yorkistas insatisfeitos. Ele inclusive se compromete a casar com Margaret, que era filha mais velha de Eduardo IV, portanto, uma herdeira York. Com isso, ele ganha grande apoio e numa batalha em 1485, eles derrotam as forças de Ricardo III e o matam, e Henrique Pembroke, Tudor, se torna Henrique VII, rei da Inglaterra. Começa então a dinastia Tudor, que ficou bastante famosa. Henrique VII vai pegar uma Inglaterra com a economia detonada, um país super dividido. Ele era, de certa maneira, um usurpador, porque ele achava que tinha direito, mas ele, na verdade, se você fosse olhar a dinastia, o direito dele era bem lá longe. Isso vai fazer com que ao longo do seu reinado aconteçam uma série de tentativas de derrotá-lo. Vários lordes, barões, condes vão juntar pequenos exércitos, ele vai estar sempre tendo que se defender. Ele ao mesmo tempo faz uma política de contenção de gastos para colocar o país em ordem, evita entrar em guerras internacionais e com isso consegue, derrotando os inimigos, estabilizar a Inglaterra. O último grande inimigo dele foi o Conde de la Pole, que ele consegue finalmente em 1506 derrotar e mandar para a Torre de Londres. Nesse meio tempo, para justamente diminuir o risco de guerras internacionais, Henrique VII tinha casado seu filho mais velho, Arthur, com Catarina de Aragão, que era espanhola e, portanto, criava esta aliança com a Espanha. Só que Arthur morreu muito rápido e Catarina ficou ali. Ele então decide casar o seu segundo filho, Henrique, com a mesma Catarina. Quando em 1509 Henrique VII morre, a coroa passa para seu filho, Henrique VIII, com absoluta tranquilidade. As expectativas na Inglaterra são grandes. Henrique era um homem grande, alto, ele tinha mais de 1,80 m, era um homem inteligente, era um homem atlético, era um homem que gostava de dançar, de caçadas, que tinha interesse em cultura e, portanto, com o país estabilizado e aquele jovem rei, haviam muitas perspectivas. Henrique realmente corresponde às expectativas no início, seu reinado é um reinado de razoável tranquilidade, mas Catarina engravidava, nascia o filho, rapidamente morria, ela tem uma filha, Maria, que sobrevive, mas nada de nascer um filho homem. Henrique começa a ficar preocupado pela falta de um filho homem e, claro, ele tinha suas namoradas e uma de suas amantes acaba tendo um filho homem, que ele vai batizar de Henrique Fitzroy, que vai ter seu papel lá na frente. Ele fica então convencido de que o problema está na Catarina e não nele, porque ele é capaz de ter um filho homem, ela é que não é. Ele então decide que tem que separar dela. Na época, era muito comum que quando precisava separar da rainha, os reis pediam para o Papa considerar o casamento nulo, porque o divórcio era proibido. Ele usa o argumento de que a sua esposa tinha sido mulher de seu irmão e que a Bíblia não permitia isso e, portanto, ele queria o cancelamento, anulação desse casamento. Só que o Papa Clemente tinha como principal aliado Carlos V, que não só era rei da Espanha, como ainda era imperador do Sacro Império Romano. E Catarina era tia de Carlos V. Portanto, Clemente não ia de jeito nenhum submeter Catarina, tia do seu principal apoiador,
a esta vergonha de ter o casamento anulado. Muito bem, durante alguns anos, Henrique vai tentar conseguir essa autorização. Seu primeiro-ministro era o cardeal Wolsey, que tenta usar de sua influência, mas nada acontece e finalmente Henrique decide que precisa de uma solução. Ele troca de ministro, Thomas Cromwell vai se tornar seu primeiro-ministro, era um homem brilhante, merecia até um vídeo sobre ele, e esse cara, que não tinha escrúpulos e tinha muita inteligência, descobre uma solução. A Inglaterra decidir se afastar da Igreja de Roma e criar a Igreja da Inglaterra, sendo que o seu líder será o rei. Henrique naturalmente adora essa ideia, porque vai significar ainda mais poder, rompe com o Papa, que inclusive excomunga Henrique, sem nenhum efeito prático, e cria a Igreja da Inglaterra. Com isso, ele faz o divórcio de Catarina, que vai morar num castelo afastado, e ele se casa com Ana Bolena, a famosa Ana Bolena. Aqui, preciso andar um pouquinho para trás. Uma das amantes de Henrique tinha sido Maria Bolena, que era uma moça muito bonita da família Bolena e cujo pai estava tentando conseguir mais prestígio na corte e tinha levado então Maria para se aproximar do rei. O rei se encantou com Maria, teve um caso com Maria, mas já tinha dispensado. O rei era bastante volúvel. E aí ele conhece Ana. E Ana devia ser uma mulher realmente muito sedutora, muito atraente. O rei fica completamente fascinado por ela e ela, inteligentemente, não se entrega totalmente. Seduz o rei, mas recua, seduz o rei, mas recua. Pouco antes do divórcio ser estabelecido, ela finalmente começa a se relacionar com o rei, rapidamente engravida e, portanto, depois do divórcio, Henrique casa-se rapidamente com Ana Bolena, é coroada rainha e nasce uma filha, que vai ser Elizabeth, a famosa Elizabeth. A questão é que Ana Bolena, Tássia, sabe aquela piadinha que a gente faz? Tá se achando? Ela virou rainha e achou que realmente ela era top. Primeira coisa, o pai dela, o irmão dela e alguns familiares se aboletam na corte e começam a dar ordem em todo mundo. Mas quem tinha o poder, quem realmente mandava, era Thomas Cromwell. Como eu já tinha falado, um homem extremamente arguto, capaz, que começa a se incomodar. Quem também começa a se incomodar é Henrique VIII, porque Ana Bolena começa a dar ordem para as pessoas, começa a pegar no pé dele, que estava casado com Ana Bolena, mas já estava entediado e já estava com suas amantes. E Ana Bolena persegue as amantes, proíbe Henrique, dá bronca em Henrique na frente de todo mundo. Fato é que Ana Bolena engravida novamente, não acontece nada, engravida uma terceira vez, nasce uma criança que morre muito rápido, e aí o incômodo de Thomas Cromwell com a família Bolena, mais a insatisfação de Henrique com Ana Bolena, leva a uma acusação de conspiração em que Ana Bolena é condenada como traidora e ela vai ser decapitada. A decapitação era a maneira pela qual os nobres ingleses eram executados quando condenados. Aqui uma observação, os nobres ingleses eram mortos por um carrasco que usava um machado. É claro que com o machado muitas vezes dava errado e tinha que fazer de novo. E Ana Bolena pede então que tragam da França um carrasco com uma espada, para que ela possa ser executada de uma única vez, e é o que acaba acontecendo, e ela então muda o sistema de execução na Inglaterra. Assim que Ana Bolena é executada, pouco depois, Henrique casa-se com Jane Seymour, que era uma moça muito dócil, uma moça bonita, e por quem Henrique já estava apaixonado com Ana Bolena viva. Jane Seymour rapidamente engravida e tem um filho homem, que vai sobreviver e que depois, inclusive, será rei por um curto período, o Eduardo. Mas Jane Seymour tinha uma saúde muito frágil, pouco depois do nascimento do seu filho, ela acaba morrendo por consequências, inclusive, do próprio parto. Henrique vai demorar muito tempo para se recuperar, nos próximos 3 anos ele vai ficar solteiro, querendo arranjar uma rainha, mas não conseguindo, até que Thomas Cromwell convence o rei da importância de casar com uma mulher, uma princesa ou uma nobre que venha do continente para alianças políticas. E propõe que Henrique case-se com Ana de Cleves, filha do Duque de Cleves, que era um ducado no norte do que hoje é a França. Ana de Cleves chega para se casar com Henrique e Henrique acha Ana de Cleves feia, desagradável, fica extremamente incomodado com isso. A aliança política também não resulta em praticamente nada. Esse casamento vai durar muito pouco tempo e Henrique vai se divorciar. Ana de Cleves, pelo menos, pôde voltar para casa, não foi parar no machado nem na espada. Passado esse equívoco que foi o casamento de Ana de Cleves, Thomas Cromwell, inclusive, vai perder muito prestígio com isso. Henrique já está um pouco mais velho, inclusive na época ele era o rei mais idoso dos principais reinos da Europa. Ele já engordou, ele já é um homem que já começa a ficar um pouco paranoico, achando que as pessoas querem se aproveitar dele, já começa a ficar mais irascível, mais desanimado. E aí ele conhece Catherine Howard,
uma jovem fogosa, para usar um termo adequado à época, muito bonita, muito sexual, se encanta por aquela jovem que tinha 20 anos, casa-se com ela e volta a ter um vigor, uma disposição e uma animação. Só que Katharina Howard era uma moça sexual e ela continua sexual, mesmo casada com o rei, com vários outros homens. E, obviamente, que um homem vaidoso e poderoso e já irracível como Henrique não ia tolerar essa situação. Katharine Howard vai terminar também no patíbulo decapitada. Depois da aventura de Katharine Howard, Henrique decide se casar com Catherine Parr, que já era uma mulher mais velha e que será a sua companheira nos últimos anos de vida. Uma mulher tranquila, o que a gente poderia chamar de uma mulher do lar, sem grandes ambições, sem uma família para tumultuar, e eles juntos vão viver os últimos anos de Henrique VIII. Após a morte de Henrique VIII, assume seu filho, o único filho homem, que era um rapazinho ainda, que vai ganhar o título de Eduardo VI. Mas, como ele ainda não tem idade para ser rei sozinho, vão acontecer uma série de disputas, uma série de questionamentos, quem é que vai fazer a regência, mas o menino tinha uma saúde muito fraca e morre. Quem vai assumir, após a morte do Eduardo, é Maria, que vai se tornar Maria I. Maria era filha de Catarina, a primeira esposa de Henrique, a espanhola, que tinha passado o resto dos seus anos afastada. Maria tinha crescido com a mãe, obviamente, longe da corte, e tinha se tornado uma espanhola e não uma inglesa. Portanto, era muito católica. E ao se tornar rainha, vai tentar restaurar o catolicismo na Inglaterra e vão começar os problemas religiosos, com perseguições, condenações, enfim, vai ser um reino muito turbulento. Ela vai inclusive ganhar a alcunha de Maria Sanguinária. Após a morte de Maria, quem vai assumir é Elizabeth I, que vai ser uma rainha fundamental na história, que merece um outro vídeo. É isso, Henrique VIII foi um rei importante, como eu disse, por esse lado de ter tido todas essas mulheres, por ter pego a Inglaterra no momento de transformação, por ter criado a Igreja da Inglaterra. De certa maneira, foi o primeiro país que se tornou protestante, embora depois viesse o protestantismo de Lutero e de Calvino, a quem Henrique VIII detestava. Separou, portanto, a Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma, teve duas filhas que foram rainhas importantes na história da Europa e deixou esse legado e essa reputação de Henrique VIII e suas 6 esposas. Algumas sugestões. A autobiografia de Henrique VIII, que claramente não é uma autobiografia, e ainda tem o subtítulo de Com os Comentários de Seu Bobo, Will Somers. É escrito por Margaret George, são 5 volumes, vale a pena, você dificilmente achará na livraria, mas acha em sebos. É um incrível retrato histórico, é ficcionado e é muito irônico, muito divertido. Vale a pena. Quando eu li assim, eu queria ler um atrás do outro. Outra escritora que vale a pena conhecer é Hilary Mantel. É uma inglesa que inclusive recebeu alguns prêmios. Ela escreveu 2 livros sobre o reino de Henrique VIII. Wolf Hall e depois o livro de Henrique. O primeiro sobre o início do reinado, a relação com Catarina, os problemas, e o segundo muito focado no período dos Bolenas. 2 livros imperdíveis. Esse você até acha em livraria, mas também acha em sebo. Recomendo. No Petra Belas Artes à la carte, você encontra uma série da BBC que chama Os Bolenas, que é sobre esse período do reinado de Henrique VIII. É produzida pela BBC, estreou em 2021, inédita no Brasil, onde você vai acompanhar esse período mais turbulento e fundamental da história da Inglaterra. É isso aí. Aproveite que vale a pena conhecer mais a vida de Henrique VIII.